possa ministrar no nosso coração, possa falar através dos meus lábios. Sou aqui apenas, ó Pai, um instrumento, um vaso em tuas mãos. Não me deixa falar além daquilo que o Senhor já, meu Deus, tem para falar. Que o homem, Senhor, não venha sobressair, mas sim o Senhor está, meu Deus, acima de tudo, de todas as coisas. Assim, meu Pai, eu te peço que essa palavra seja direcionada a cada um de nós, trazendo cura, trazendo fortalecimento, trazendo, ó Pai, a certeza da salvação, a certeza, Pai, que nós estamos no caminho certo, a certeza, Pai, que nós vivemos, ó Pai, para servir ao Deus verdadeiro, ao Deus que está olhando agora para cada um de nós e observando o coração, a mente de cada um. Tu, Senhor, que está com os teus olhos, Pai, vendo, Pai, olhando para cada um dos teus filhos. E tu, Senhor, sabe a intenção de cada coração, o porquê que essa mulher está aqui, o porquê que este homem está aqui, o porquê que esta criança, este adolescente, este jovem está aqui nessa noite. Se nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e cremos, Pai, que tu, Senhor, é o mesmo Deus que ali se encontrou, meu Pai, falando a Moisés, falando a Noé, falando a Abraão, falando a todos os profetas. Tu és esse Deus, eu creio, que está nessa noite falando, Pai, para que cada um possa estar, meu Deus, atento a tudo o que o Senhor quer falar, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. E essa palavra de hoje, amados, diante de tudo que nos últimos dias que você tem ouvido muito bem, é que Jesus vai voltar. É que Jesus está voltando. E a sua atenção está voltada para isso, creio eu. Os seus pensamentos, a sua vida para com Deus, a busca que você tem vivido nesses últimos dias, acreditando que esse momento pode acontecer a qualquer hora, a qualquer dia, porque nós não sabemos quando o Senhor nos chamará, irmãos, se hoje ou se amanhã. Nós não sabemos, irmãos, se quando Jesus voltar, se nós ainda vamos estar de pé nessa terra. Nós não sabemos. Nós sabemos de uma coisa, que quando Ele nos chamar, nós temos que estar convictos de que nós estamos preparados, de que nós estamos no caminho certo, e de que nós vamos um dia se encontrar com Ele e morar com Ele no céu. Amém, queridos? E essa palavra de hoje que o Senhor nos traz para o nosso entendimento, e a palavra, o tema: preparai o caminho do Senhor. Como nós temos feito isso, irmãos? Aqui nós estamos numa palavra em que o profeta aqui, ele vai mencionar essa profecia de alguém que virá. Alguém que viria para fazer essa obra perfeita, para cumprir essa missão em Israel, em Jerusalém, e poder trazer uma palavra para que aquelas pessoas da época, para que aquele povo, em que ali o momento eles tinham várias expectativas, notícias e mais notícias, provavelmente acontecia como nos nossos dias hoje. Muitas notícias que nós estamos ouvindo, recebendo mensagem, muitas coisas que você busca a pesquisar, saber o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo no mundo. Provavelmente na época também tinha algum assunto, tinha alguma coisa que ali estava circulando no meio daquelas pessoas, o que eles estavam esperando e o que eles ouviam a cada dia dos livros.
quero que você saiba que você foi escolhido. Você, nós fomos escolhidos. Para assim, irmãos, continuar a obra que foi começada lá atrás. O que João fez, depois veio Jesus, trazendo a mesma mensagem. Arrependam-se. Arrependam-se. Sejam transformados seus corações. Perdoem, amem. Se alguém tem duas túnicas, que dê uma aquele que não tem. E assim ele aconselhou, ele falou João, e depois veio Jesus. E Jesus chamou os seus 12 e deu a mesma missão para eles, mas com uma missão onde eles iriam formar discípulos, que eles iriam ganhar muitas vidas e que essas vidas iriam continuar a obra do Senhor até chegar nos nossos dias. Agora a pergunta é, irmão, nós vamos ficar focados só nas notícias, esperando Jesus, e não vamos despertar para levar a mensagem que Ele mandou? Pregai o Evangelho a toda criatura. Tu está pregando isso aí? Tu não, irmãos. Tu está levando a mensagem? Tu não, irmãos. Tu está pagando preços aí? Tu não, irmãos. Então tu está fazendo o quê? Mas eu sei que eu tenho que mudar, irmãos. Pedir misericórdia de Deus sobre a minha vida, para que eu possa ganhar minha família, ganhar meus vizinhos, e saber que é Deus que está, irmão, à frente de tudo, no controle de tudo. Por mais que o diabo se levante, ele se levanta para cair, irmão, ele já é derrotado. Mas esse homem, João Batista, ele não temeu em seu tempo os reis, as autoridades que tinham religiosas. Ele não temeu, mas ele fez conforme o que o profeta Isaías falou, para que as pessoas ouvissem a mensagem e fossem transformadas. Esse homem veio na missão de levar o povo ao arrependimento e a se converter. Lucas capítulo 3, irmãos, aqui também a palavra nos fala. Lucas capítulo 3, versículo 3. Ele percorrendo toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão reedificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Aleluia. Toda carne verá a salvação de Deus. E nós temos que valorizar, irmãos, o que Jesus fez na cruz. E tudo isso que nós estamos ouvindo, lendo, entendendo, é para que a gente possa se preparar mais espiritualmente, orar e fazer conforme a palavra oração. Orar e ação. Orar e não ter ação, irmãos, a cada dia
hoje eu estou rodando e rodando e rodando. Se a cada dia a missão, se eu não cumpro a minha missão que o Senhor me deu, eu ainda estou no erro e no pecado contra o meu Deus. Se tudo que Jesus mandou, eu faço parte da igreja, que há um propósito a se cumprir em nossas vidas. Não é só o culto em si, não é só vir aqui louvar, tocar, mas sim cumprir o propósito do chamado do Senhor para a verdadeira igreja. Preparai o caminho do Senhor, que nós estamos preparando. Eu estou preparado, Isaías. Estou preparado, só esperando Jesus. Como nós estamos, querido? Diante do que o Senhor mandou fazer. Porque aqui nós estamos falando de um homem em que ele encarou de frente e que ele cumpriu e que ele hoje está garantida a sua salvação e a sua obediência a Deus. Agora são muitos, são multidões, foram chamados multidões e multidões, irmãos, no mundo inteiro. Agora não é só o João Batista, agora são vários e vários e vários, para levar a mensagem, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas aceitem a Cristo como Senhor e Salvador. Que só Ele pode mudar a história deste país, deste mundo. Só Jesus, irmão. E diante de tudo que você está vendo, tudo isso é a realidade do que a Bíblia falou que iria acontecer. E se é princípios das dores, irmão, então isso quer dizer que tem mais coisa. Mas se nós estivermos focados nesse propósito, irmão, de levar essa mensagem a outras pessoas, muitos vão ser alcançados. Amém, queridos? Então, aqui nós podemos, irmãos, saber que o Senhor, Ele cuida daqueles que Ele chama. O Senhor tinha alegria em falar daqueles que faziam a sua obra, do próprio João Batista. E aqui no livro de Mateus, capítulo 11, capítulo 11, versículo 10, irmão. Mateus 11, versículo 10. Ele diz assim: este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior que ele. Então, se você é essa pessoa, irmão, saiba que o Senhor engrandece aquele que Ele chama para a missão, para a obra dele, para preparar esse momento, irmão, de um mundo como está sendo dominado pelo pecado, daqueles que querem se levantar para fazer a obra do Senhor, seja na rua, seja nas casas. O que é que nós estamos fazendo, irmão? O que é que nós estamos fazendo como igreja? E o Senhor aqui está dizendo que esse homem, Ele diz que esse homem não houve um outro maior que ele, mas o menor no reino de Deus, esse Ele fará maior que ele. Aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e levam uma vida íntegra, uma vida de compromisso com o Reino, uma vida dedicada nessa obra, uma vida que tem
você colocado Deus em primeiro lugar. E diante de qualquer notícia ruim, de qualquer coisa que está acontecendo, você vai para a batalha para cumprir o que o Senhor mandou fazer. Se Jesus voltar hoje, irmão, o que eu diria para ele? O que você diria para ele? Você está preparando as pessoas? Ou será que estamos fazendo medo às pessoas? O que nós estamos fazendo para que Deus se alegre, irmãos, e abençoe ricamente as nossas vidas, para que outras pessoas sejam alcançadas? Quantas vidas nós queremos alcançar esse ano? Qual a minha meta? Qual a tua meta? Que nós estamos preparando para que o Senhor possa vir com a sua glória e seu poder e derramar sobre nós a sua unção, e que a manifestação do Espírito Santo nos leve a produzir ainda mais. Amém, amados? Glória a Deus. Então, amados, muitas das vezes a palavra ela vem ao nosso coração, irmão, e é como uma pedrada, é como uma paulada, irmãos, porque a gente vê tantas pessoas sofrendo. E hoje não ouço me questionar por que todo esse sofrimento, por que essa guerra, quantas pessoas em Israel morrendo, quantas crianças inocentes morrendo. E as pessoas, irmãos, elas não entendem que Deus, mesmo Ele sendo amor, mesmo sendo misericordioso, Deus também é justiça. E tudo aquilo que Ele fala na sua palavra, ela não volta vazia, ela se cumpre na risca. E se tudo que as pessoas questionam, se a gente for achar que Deus é cruel, que Deus é ruim, que Deus ele faz essas coisas para castigar o homem, mas as consequências daquilo que o homem planta. E eu dizia para ele: olha, o que nós plantamos, nós vamos colher. O que você semeia, você vai colher. Se semeamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se semeamos coisas más, nós vamos colher coisas más. Então, tudo o que a palavra nos afirma é que foi feito conforme a profecia. E qual profecia, irmão, tem que se cumprir na vida dos crentes? Em relação ao Evangelho, às boas novas. Se ela chegou até nós e parou, irmão, se o grão de trigo não cair na terra e não nascer, fica isso. Mas se nascer, irmão, dá muito fruto. Qual o fruto que está saindo das igrejas, do povo de Deus? Qual o fruto, irmão, que está saindo? As palavras proféticas pelo seu próprio Pai se cumprem. No próprio Zacarias, a palavra que saiu da boca do seu pai se cumpriu na vida daquele menino, daquele homem, daquele que veio, que foi enviado. Se cumpriu essas palavras aqui em Lucas capítulo 1, 76, irmãos. Lucas 1, 76. Olha o que ele fala. O próprio
seu pai, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de se manifestar a Israel. Assim se cumpriu. Assim tem que se cumprir a nossa vida. A cada dia nós temos que crescer em sabedoria e conhecimento. A cada dia nós temos que buscar, irmãos, a levar aquilo que você recebeu e que o Senhor tem te dado no teu coração, a alegria e a paz. O mundo precisa da verdadeira paz, irmão, e não tem porque as igrejas estão voltadas para muitas coisas, menos levar uma mensagem de paz. O mundo precisa de cura, irmão, mas a igreja está envolvida em tantas coisas fúteis em que não levam a mensagem de cura. O mundo precisa de libertação, irmão, mas a igreja está em volta de tantas coisas que nos envolvem, irmão, e que nos tiram o tempo da necessidade de estarmos na palavra. E assim as pessoas estão angustiadas, depressivas, as pessoas estão com ansiedade, as pessoas estão escravizadas a tanto remédio, as pessoas estão escravizadas no leito nos hospitais, porque a mensagem não está sendo levada, e o caminho do Senhor não está sendo preparado para a volta dele. E João preparou o caminho para a vinda de Jesus e ele veio. Agora o caminho tem que ser preparado, irmão, para a volta dele. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um só foi chamado, agora Deus chama muitos para preparar o seu caminho, a volta de Jesus. Você é Deus. Mas eu não quero Isaías, mas você é um dele. Jesus te chamou. Eu vou sair, eu vou fugir, mas você é um dele. Porque aqueles que quiseram fugir, mas o Senhor diz, é você. Não tem como revogar, irmão. Você foi chamado por Jesus para a salvação. Hoje você é um salvo. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Temos que nos manter firmes, queridos. O diabo tenta dia após dia, a tentação vem. Muitas coisas tentam nos se envolver, irmão, para que a gente tire o foco do Senhor. Mas nós vamos permanecer firmes. Amém, queridos? Permanecer firme. Para que o Senhor veja que você tem compromisso com Ele. Então saiba disso, amados, que se tudo aconteceu desta forma para que Jesus viesse, agora tudo tem que acontecer conforme o Senhor falou. Quando o Senhor foi, Ele disse, olha, vocês vão para Jerusalém, esperem lá. E todo o acontecimento, vocês já sabem que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a mensagem. Pedro pregou, ganhou almas, e assim foi de geração em geração, até chegar nos nossos dias. Que nós venhamos como igreja despertar do sono,
Isaías, mas como nós vamos fazer? Eu não sei. O pastor, ele sabe, a pastora sabe. E nós vamos ter que desenvolver e ter a coragem que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite, para a gente despertar do sono e não ficar o costume quarta, sexta, domingo, quarta, sexta, domingo, quarta, sexta, domingo. Eu passei ali e ouvi o irmão, aquele que vem no domingo para cá, só misericórdia ali, caindo no chão, rolando no chão. O nosso amado. E o que é que eu estou fazendo? E vejo ele no meio dos percursos ali, e sendo ali pisoteado, o diabo pisando, e virando ele da cadeira, e ele ali todo urinado. Mas domingo ele está aqui. Domingo ele olha para você, e talvez você aperte até a mão, talvez você até abraça. Mas na segunda, o diabo, se eu pego ele lá. Terça eu pego ele também, pego até sábado. Domingo, quando ele sair da igreja, eu pego ele. Assim acontecia comigo. Então por isso que me dói hoje saber que se o Senhor me escolheu para preparar o caminho da volta dele, para vir buscar a sua igreja, é isso que eu tenho que pedir a Deus, me ajude, Senhor. Nós como igreja, você nessa noite, talvez você diga, Isaías foi muito duro. Mas se o pai corrige ao filho, irmãos, é porque ele ama, porque ele quer bem. Se o Senhor está nos chamando para nós despertar como igreja, é porque algo grande vai acontecer nesse mundo, irmão, e nós temos que estar preparados. E preparar as pessoas. E dizer para elas, olha, Jesus vai voltar sim, mas se arrependa, se volte para Ele, deixe essa vida em que vocês estão. Assim foi pregado por João e por Jesus, irmão. E muitos que ouviram se arrependeram. Nós só estamos aqui porque houve arrependimento. E eu e você está aqui firme e forte, irmão, para glorificar o nome santo do Senhor. Ele ama a sua igreja e Ele quer que a igreja prossiga, que a igreja avance, que a igreja pise, irmão, na cabeça do diabo. Amém, irmãos? Feche teus olhos. Só medita um pouco. O que nós fazemos no dia a dia? Durante todas as horas do dia, o que nós fazemos, Pai, como Tu vê? Como Tu tem olhado, Senhor, em vistas da igreja? Não falamos da sombra, Pai, falamos de nós, porque somos uma família. Se os irmãos, ó Pai, aqui, meu Pai, eles venham cobrar de mim, é porque eles sabem que eu sou da família, Pai, da família em Cristo. Se nós estamos aqui, Pai, ouvindo, Pai, a mesma mensagem, entendendo, meu Senhor, que o propósito de Deus, através de Isaías, falando, Senhor, que iria acontecer, chegou, meu Deus, o momento do acontecimento em que veio, Pai, João Batista pregando, Pai, para aquela nação de Israel. As guerras já aconteciam, as fomes, a miséria, a ruína já acontecia, mas a mensagem era de arrependimento. Deus queria um conserto, a
A vinda do Senhor era ali presente, o reino de Deus estava sobre eles, estava ali diante dos olhos dele, o reino de Deus. E hoje nós estamos aqui, Pai. Nós sabemos que o nosso tempo agora, Pai, nós podemos sentir, ó Deus, a Tua presença, porque se cumpriu a Tua palavra, que o Senhor falou que enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo para habitar, para ensinar o homem, para falar pela boca do homem, para dizer as verdades que as pessoas precisariam ouvir. Se nós fomos consertados, Pai, nós éramos tortos, Pai, nós éramos como uma ave, tão cheia de casca, cheio de espinhos, Senhor, mas nós fomos, Senhor, modelados, nós fomos aplanados, Senhor, a plana passou em nós, para que hoje nós pudéssemos ser esta madeira, Senhor, essa madeira macia. Se nós éramos como aqueles montes, como aqueles outeiros, Senhor, hoje, Pai, nós somos, meu Deus, como terrenos aplanados, Senhor. Não há tortura, Pai, ainda que nós, Senhor, vivemos nessa carne pecaminosa, mas o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de viver esta fé, de crer em Jesus, de crer no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Tu, Senhor, prometeu, Tu cumpriu. A Tua palavra, Senhor, está para se cumprir, ó Deus, na vida de cada um de nós. Uns vão primeiro, Senhor, outros vão depois, mas o acontecimento da Tua vida, Senhor, é real. O mundo, Senhor, está focado em Israel. Os jornais, as notícias estão focadas em Israel. Nós sabemos dos acontecimentos, mas o nosso foco, Senhor, é saber, Pai, que o momento da Tua vinda nós temos que estar preparados. E nós temos que preparar, Senhor, fazendo a nossa parte, ó Deus, vivendo uma vida de santidade, de humildade, de lealdade, de integridade, no compromisso com a Tua palavra. Porque ela, Senhor, é verdadeira, sim. Nos ensina, nos guia, Senhor, nos leva a viver, Pai, pela luz que é Jesus. Tu, Senhor, é o caminho. Tu é a verdade, Senhor. Tu é a vida. Nós estamos aqui porque temos vidas em Ti, Senhor. Perdoa nossos pecados. Perdoa nossas falhas, Senhor. João pregou, Senhor, ali o batismo do arrependimento. Eles eram batizados e eles ali, Senhor, se arrependiam dos seus pecados. E ali, Senhor, eles tinham uma nova oportunidade. Mas o Senhor veio depois, Senhor. Foi anunciado pelo próprio João Batista. João Batista não trouxe, Pai, para ele nenhuma glória, mas ele disse: olha, eu batizo com água, mas vem outro. Está vindo outro aí. Está vindo outro que é mais poderoso. Está vindo outro que ele não vai batizar com água, ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Esse é Jesus. Esse é Jesus, Senhor. Que nessa noite fala conosco. Que nessa noite Ele quer falar comigo e com você. É Ele que tem o perdão dos pecados. É Ele que perdoa. Nos perdoa, Senhor. Se nós, como igreja, que falamos que somos uma igreja salva, que pregamos a Tua palavra, Senhor, sem ter pregado, nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que a partir desse momento, Pai, nós venhamos despertar deste sono. Despertar, meu Deus. E cuidar, Senhor, a tempo para que não venha, meu Deus, a grande ira do Senhor. Para que assim, ó Pai, esse povo seja alcançado. Que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Israel. Ó Deus, se cumprirá tudo. Aqui, meu Senhor, me alegro no Senhor em saber
que cada uma dessas vidas estão guardadas no Senhor. Cada uma dessas famílias, Pai, é o Senhor que tem cuidado. Cada uma dessas famílias estão cientes, Pai, das suas escolhas. Cada uma dessas vidas tem a convicção, Pai, que estamos no caminho certo, que estamos, meu Deus, buscando força em Ti, para nós começarmos a fazer, Pai, aquilo, Senhor, que foi, meu Deus, esquecido, que foi paralisado. Nos desperta hoje, Pai, para que esse Evangelho seja expandido, seja pregado verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.